conhecemos, né? Sabemos que o povo de Israel, né, os hebreus, nesse tempo, né, estavam vivendo em uma situação de cativeiro, né, de escravidão. Fazia um pouquinho mais de 400 anos em que o povo hebreu, o povo de Deus, né, estava sendo escravo, né, cativo no Egito por Faraó e pelos egípcios. Até que Deus ele levanta Moisés, né, para trazer liberdade para aquele povo que até então estava preso, estava cativo no Egito. A palavra fala que agora Moisés, né, na companhia do seu irmão Arão, eles chegam, eles se aproximam até Faraó, né, para que Faraó ele venha libertar o povo, porque na verdade Moisés ele quer que Faraó ele venha solicitar liberdade para o povo de Deus que até então está escravo na terra do Egito. Só que como bem sabemos e conhecemos, né, Faraó ele resiste fazer aquilo que Deus pede para ele fazer. E o que acontece por conta disso? Acontece que agora Deus ele libera, né, como nós conhecemos, 10 pragas sobre a terra do Egito. Uma vez que Faraó resiste fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse, que era trazer liberdade para aquele povo que estava preso, cativo, agora Faraó, por intermédio de Moisés, ele envia 10 pragas sobre a terra do Egito. E por conta dessas pragas, né, nós sabemos que o Egito, né, a terra de Faraó, passa a sofrer muita perca, muito dano, muito prejuízo. Só que não acontece com o povo de Deus, não acontece com os hebreus. Por quê? Porque o povo de Deus não é atingido pelas pragas que Deus envia para o Egito. Agora, por que o povo de Deus não é atingido por essas pragas? Porque é cumprimento da palavra de Deus, meus queridos. Lá no livro de Malaquias está escrito que existe a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Você sabe que o nosso mundo está vivendo uma terrível situação, né? Uma situação caótica, né? Em consequência da pandemia, né? Esse coronavírus. Isso, infelizmente, sabemos que tem trazido para muitas nações, né? Para muitos continentes, para muitos países, percas, né? Mortes, danos, prejuízos, que tem atingido de uma forma direta a economia, né? A saúde. Só que eu quero liberar uma palavra profética nessa noite ao teu coração. Quero dizer que se você tem servido a Deus, quero dizer que se você tem procurado ser justo diante de Deus, vai haver diferença para você, vai haver diferença para a tua casa. Por quê? Porque ainda que o mundo esteja sendo atingido por esta pandemia do coronavírus, se você servir a Deus, se você buscar a Deus, saiba que vai haver diferença. Por quê? Porque você vai ser poupado de toda esta situação caótica. Eu, como profeta do Senhor, eu venho aqui dizer nessa noite que Deus, Ele tem o poder para te poupar de tudo isso de ruim, de mal que tem acontecido com todo o nosso planeta. A palavra fala que depois dessas 10 pragas, agora Faraó, ele liberta o povo. Ele liberta o povo que estava na terra do Egito. Só que a palavra fala que agora que o povo de Israel, né? Agora que os hebreus, eles estão no deserto, né? Sendo guiados por Deus, sendo guiados por Moisés. A palavra que fala que Faraó, né? Faraó, ele resolve perseguir o povo que até então está onde? Na terra do deserto, o povo que saiu do Egito e que está no deserto. Faraó, ele resolve perseguir o povo, e a palavra fala que Faraó, ele escolhe entre todos os seus exércitos
aproximadamente 600 carros escolhidos justamente para perseguir de uma forma implacável o povo de Deus, o povo hebreu. E veja só no versículo 9 que acabáramos de ler. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarinos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal Zefon. Perceba que o povo agora está sofrendo uma perseguição da parte dos egípcios. Agora eu venho te perguntar nessa noite, por que esse povo está sendo perseguido? Por que está acontecendo esta situação com esse povo? Exatamente porque eles haviam saído da onde? Porque eles haviam saído do Egito, porque eles haviam saído da terra do Egito, porque eles haviam saído debaixo do controle, debaixo do domínio de Faraó e dos seus subordinados. É por isso que agora esse povo está sofrendo esta implacável perseguição. Essa palavra ela vai trazer revelação, ela vai trazer esclarecimento para você. Por quê? Porque às vezes você está sendo perseguido e não sabe por quê. Às vezes você está sendo perseguido dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, entre os seus colegas de trabalho, e você não entende, você não sabe por quê. Mas a palavra de Deus, ela revela e ela esclarece o porquê dessa perseguição. É exatamente porque você um dia também saiu da terra do Egito. Se hoje você está vivendo alguma perseguição no teu lar, na tua família, é exatamente porque um dia no passado, Deus, ele de alguma forma, ele tirou você da terra do Egito, daquela escravidão. Deus de alguma forma, através de alguém, ele tirou você debaixo do domínio de Faraó, debaixo do controle de Faraó e dos seus subordinados. E agora você está sendo perseguido pelos seus amigos, pelos seus familiares. Você sabe que não é porque nós saímos do Egito, né, que nós estamos isentos de sofrermos, de passarmos, de vivermos perseguição, não. Não é porque nós saímos do Egito que agora tudo será mil maravilhas. Não, de forma alguma. Mas mesmo saindo da terra do Egito, estamos propícios a sofrermos, a passarmos por perseguição. Às vezes você não entende, você não compreende, né? Por que você começou a ser zombado? Por que você começou a ser humilhado, criticado, né? Depois que você começou a frequentar a igreja, depois que você começou a orar, depois que você começou a buscar Deus, né? Aí você não entende, né? Por que aquele teu amigo que antes não se importava, que antes não se incomodava contigo, agora ele se incomoda, agora ele se perturba quando ele vê você com a Bíblia debaixo do braço, indo para a casa de Deus, para a casa do Pai. Você não entende, mas sabe por que isso acontece? Porque você hoje não está mais na terra do Egito, mas Deus, ele te libertou. Deus, ele por intermédio de alguém, Deus, através de uma situação, ele tirou você daquela escravidão que você vivia lá naquele Egito, debaixo de Faraó e dos seus subordinados. Eu sei como isso acontece, porque eu já vivi isso na pele. Quando eu estava na terra do Egito, né, sendo escravizado por Faraó, você sabe que na verdade ninguém se incomodava com a minha vida, né? Quando eu estava na terra do Egito, ninguém se importava comigo, ninguém se incomodava como estava a minha vida. Mas depois que Deus ele me tirou da terra do Egito, depois que Deus ele ergueu, ele levantou, ele colocou ao meu lado um Moisés, que me tirou daquela escravidão, daquela terra, a terra do Egito. A partir daquele momento eu comecei a sofrer
perseguições, uma coisa que até então eu nunca antes tinha sofrido, eu passei a sofrer perseguição, inclusive perseguição até de dentro da minha própria família. Aqueles que não se incomodavam agora passaram a se incomodar, aqueles que não se importaram agora se passaram a se importar quando eu procurei a me aproximar mais de Deus, quando eu procurei a desenvolver a oração, o jejum, a meditação na palavra de Deus. Isso começou a incomodar muitos e isso na verdade trouxe perseguição para mim. Por quê? Porque eu estava na terra do Egito. Só que Deus ele colocou Moisés na minha vida e aos poucos foi me tirando daquela situação em que eu me encontrava. Por isso, se você que está assistindo essa pregação, essa live, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, não é para você abaixar a tua cabeça. Não é para você querer voltar para o Egito, querendo fazer as pazes com o faraó. Não, de forma alguma. Não é para você desanimar, não é para você retroceder. É para você perseverar. É para você insistir nessa caminhada. Por quê? Porque primeiro que Deus ele não se agrada daqueles que desistem. Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Mas por outro lado ele se agrada, ele se compraz daqueles que perseveram em adorá-lo, em segui-lo nesta caminhada. Por outro lado que Deus ele também não se agrada daqueles que olham para trás, né? Inclusive eu vou provar isso para você dentro da palavra de Deus. Que uma vez que você se libertou do Egito, Deus ele não se agrada daqueles que pensam em regressar, em voltar para o Egito, para o lugar da onde ele já tirou você e a mim. Mas vamos prosseguir a leitura. Aqui no versículo 10, olha só que coisa forte. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você que está aí me ouvindo aí, me assistindo aí, presta atenção nisso que Deus vai falar agora contigo, comigo. A gente percebe que no versículo 10, né? O povo teve medo. O povo de Israel no Egito se apavorou, se espantou. Por quê? Porque quando eles olharam, eles viram Faraó com o seu exército se aproximando da onde eles estavam. Isso causou muito medo. Isso causou espanto para o coração desse povo que estava no deserto. Saiba de uma coisa, nós estamos vivendo uma situação, meus queridos, que se a gente começar a olhar demais, né? Se a gente começar a reparar demais, né? Os últimos noticiários, os últimos acontecimentos, nós também vamos nos atemorizar, nós também vamos nos espantar da mesma forma que esse povo havia se espantado quando eles viram que o inimigo estava se aproximando da onde eles estavam. Nós estamos vivendo uma época onde nós temos que olhar para Cristo, para a palavra. Nós estamos vivendo um período, uma fase na nossa vida onde o nosso olhar, onde a nossa visão deve estar focada como nunca esteve em Jesus, em Deus, na palavra de Deus. Por quê? Porque se nós começarmos a focarmos, se nós começarmos a repararmos a todos esses acontecimentos, a todas essas negatividades, a todas estas situações adversas que têm acontecido no mundo, a gente vai se espantar, a gente vai se desesperar, a gente vai ter a nossa estrutura emocional desestabilizada. Isso pode trazer muitos danos, muitos males para mim e para você. Quando eu estava fazendo a meditação desse texto aqui, o Senhor ele me levou em uma passagem bastante conhecida que se encontra lá no Evangelho de Mateus, lá a partir do capítulo 14, se não me falha a memória.
Presta atenção nisso aqui, queridos. A palavra fala que quando Jesus ele foi andando por sobre o mar, ele se aproximou do barquinho dos discípulos que estava sendo açoitado por ondas, por um vento contrário, por uma forte tormenta. A palavra fala que Jesus, né, ele fala, né, para aqueles discípulos que estavam atemorizados, né, com medo: sou eu, não temais. Aí o Pedro lhe responde para Jesus, né? Pedro lhe responde para Jesus, fazendo até uma pergunta, né? Peraí, se é o Senhor, manda que eu vá contigo por sobre as águas, por sobre o mar. A palavra fala que Jesus ele fala para Pedro, né? Vem. E agora Pedro, depois que ele desce do barco, a palavra fala que ele começa a andar por sobre as águas. Só que depois que ele passa a reparar a força do vento, depois que Pedro ele passa a reparar todo aquele vento contrário que soprava com ímpeto contra Pedro, contra a embarcação, a palavra fala que aquele mesmo Pedro que antes andava por sobre as águas, agora ele começa a afundar, ele começa a naufragar. E por que isso acontece? Porque naquela hora Pedro ele tira os olhos de Jesus e passa a reparar e passa a olhar para aquela tempestade, para toda aquela situação. O que Deus está falando contigo? O que Deus está falando comigo através desta meditação? Que se nós tirarmos os olhos de Jesus, que se nós tirarmos o foco de Jesus e olharmos com mais nitidez e focarmos em todas estas situações que têm ocorrido nos dias atuais, nós vamos afundar em meio ao medo, em meio ao pânico, em meio ao desespero, assim como infelizmente muitas pessoas têm afundado. Por quê? Porque você pode ter certeza que o que leva uma pessoa a cometer o ato de suicídio em plena esta situação de pandemia é porque ela estava reparando a força do vento e por conta disso ela sentiu muito medo, ela sentiu desespero, ela sentiu pânico, pavor, achando que não tinha mais jeito para a situação dela, que ela encontrou a melhor forma, que foi através do suicídio. O que tem levado as pessoas a afundarem em meio a toda esta situação, em meio a todo este caos, é exatamente o ato de tirar os olhos do Senhor Jesus para focar nas más notícias. Quando a pessoa ela deixa de olhar para Jesus e ela começa a reparar naquilo que os jornais, naquilo que os telejornais têm falado com respeito à pandemia de coronavírus, saiba que essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai afundar, assim como muitas pessoas têm afundado em meio ao medo, ao pânico, ao desespero. Por quê? Porque o medo ele faz isso com as pessoas que temem, com as pessoas que ficam atemorizadas. Por isso você quer um conselho nessa noite? Você quer uma orientação nessa noite? Tira o foco de tudo isso que tem acontecido no mundo e tenha o teu foco centralizado em Jesus Cristo. Deixa por algum tempo de olhar em todas estas situações adversas, em tudo aquilo de negativo que está sendo transmitido pelos telejornais, e passa a olhar, passa a reparar, não ao coronavírus, não a Covid-19, mas exatamente ao Deus da Bíblia Sagrada, exatamente ao Senhor Jesus, que tem poder, que tem todo o controle, que tem toda a autoridade contra toda e qualquer situação, contra toda e qualquer virose, contra toda e qualquer pandemia. Eu, como profeta do Senhor, eu te digo nessa noite: para de olhar para a força do vento e começa a reparar, começa a olhar para aquele que tem poder sobre o vento, para aquele que manda e o vento tem que obedecer. Por isso, se for preciso, desliga a televisão, troca de canal, se conecte em um canal evangélico, onde ao invés de transmitir notícias negativas, notícias aterradoras,
na verdade vai transmitir a palavra de Deus. É uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo para o teu coração. Por quê? Porque quando isso acontecer, quando eu focarmos em Jesus, na palavra, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos andar por sobre as águas, ou seja, vamos estarmos por cima de toda e qualquer situação adversa, porque andar sobre as águas é exatamente isso, é andar em cima do medo, é andar em cima do desespero, é andar em cima do pânico, é estar por cima de todas essas coisas. Aquele que olha para Jesus, ele vai estar acima do pânico, do medo, do desespero, da agonia, da ansiedade, da aflição, da preocupação. Mas aquele que deixa de olhar para Jesus para reparar em tudo isso que tem acontecido, infelizmente, vai estar submerso a todas estas situações que têm acontecido. Só que a palavra fala que quando Pedro ele começou a afundar, ele fez o quê? Ele gritou: Mestre, socorre-me, socorro. E a palavra fala que Jesus, prontamente, com as mãos estendidas, ele salvou a Pedro. Se você por acaso está afundando, se você por acaso percebe que está naufragando na fé, na esperança, se você por acaso acha que já não está tendo mais jeito, mais solução para esta adversidade, se você acha que essa situação é o fim do mundo, e você por conta disso está afundando em meio ao desespero, em meio à depressão, em meio a toda esta situação de pandemia, saiba que Jesus ele está prontamente com as mãos estendidas para te socorrer, uma vez que você venha clamar por socorro. Por isso, se for preciso, clama mesmo, abra a tua boca e do mais íntimo, do mais profundo do teu coração, venha pedir socorro ao Senhor. Senhor, socorre-me, que Ele está prontamente para te socorrer, para te livrar dessa situação. A minha irmã Rosiane, não sei se você está aí me ouvindo, mas que o Senhor ele possa te abençoar, a tua família, a tua casa, e a paz do Senhor para você. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, é isso daí. Enquanto Pedro ele olhava para Jesus, ele caminhava por sobre as águas. Depois que o Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a força do vento, ele começou também a afundar. Por isso, tira os olhos da força do vento e começa a olhar somente para Jesus, para a palavra de Deus, que você vai conseguir caminhar por sobre as águas. Aleluias, meu Deus. Olha só o versículo 11. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Você percebe que o povo estava no Egito, não é verdade? E depois que o povo estava no Egito, agora o povo estava aonde? No deserto. Só que a promessa de Deus para esse povo, né? Não sei se você sabe, se você conhece, mas a promessa desse povo, da parte de Deus, era levá-los para uma terra que manava leite e mel. Uma terra próspera, uma terra abençoada. Só que antes deles adentrarem para a terra prometida, né, a terra de Canaã, primeiro havia um deserto muito grande, muito vasto, muito imenso. E por que antes deles entrarem para a terra da promessa, primeiro eles tiveram que passar por esse deserto? Porque é exatamente assim que acontece. Saiba que se Deus ele tem promessas para a tua vida, se Deus ele tem promessas para a tua vida ministerial, para a tua família, para a tua casa, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, saiba que antes do cumprimento de cada promessa, primeiro vem um deserto. Por quê? Porque o deserto ele vai preparar a mim, o deserto ele vai preparar você para aquilo que já está preparado da parte de Deus para com cada um de nós.
No deserto você aprende a confiar em Deus. No deserto você desenvolve uma amizade, um relacionamento, uma intimidade mais profunda com Deus. No deserto você vê Deus ele cuidando de você, Deus ele cuidando das tuas necessidades. O deserto vai te preparar, o deserto vai te capacitar para que você possa viver as promessas do Senhor. Saiba que se hoje você tem vivido promessas de Deus na tua vida, é porque foi o deserto que você viveu lá no passado que de uma certa forma te preparou, que de uma certa forma te capacitou para que hoje você pudesse estar vivendo aquilo que lá no passado Deus havia prometido. E o deserto que você está vivendo hoje, a fase difícil que você está vivendo hoje, ainda que você não veja, ainda que você não perceba, mas também está te preparando, também está te capacitando para que amanhã você possa viver novas promessas na tua vida. Por isso nunca fuja do deserto. Entenda que antes do cumprir de cada promessa na tua vida, na minha vida, primeiro vem o deserto, porque é o deserto quem vai me preparar, é o deserto quem vai me capacitar para viver aquilo que um dia Deus ele havia prometido que eu viveria. Aleluia, Jesus. Hoje eu tenho vivido promessas na minha vida, né? Na minha vida ministerial, na minha vida familiar, né? Na minha vida espiritual. Só que se hoje eu tenho vivido essas promessas, é porque os desertos que eu vivi no passado, de uma certa forma, me prepararam, me capacitaram para que hoje eu as pudesse estar vivendo. E o mesmo eu digo a você, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, me ouvindo através dessa humilde transmissão. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Você vê que o povo, né, o povo hebreu, o povo de Israel, né, eles haviam saído da onde mesmo? Da terra do Egito. Só que nós podemos perceber através das próprias palavras deste povo que, embora eles tivessem saído da terra do Egito, por outro lado, o Egito não havia saído de dentro deles, o Egito não havia saído de dentro do coração deles. Tem pessoas que elas infelizmente são assim, né? Elas até saíram da terra do Egito, né? Mas elas não permitiram que o Egito viesse sair de dentro delas. A pessoa ela até sai do mundo, né? Mas muitas das vezes ela não deixa que o mundo venha sair de dentro dela. E saiba que isso é muito perigoso quando eu saio do Egito, mas eu não deixo o Egito sair de dentro de mim. É muito perigoso quando eu saio do mundo, mas eu não deixo o mundo sair de dentro de mim, sair de dentro do meu coração. Eu não sei se você conhece muito bem a história do Ló, né? A palavra fala no livro de Gênesis que Ló, ele é sobrinho de Abraão. Só que a palavra fala que por uma contenda, por uma briga, né, uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, a palavra fala que por conta disso agora eles se separam. Abraão ele vai para a terra de Canaã e Ló ele vai para as campinas, para os arredores de Sodoma e Gomorra. Só que lá na frente Deus ele resolve destruir exatamente Sodoma e Gomorra, cidades aonde Ló estava acampado justamente com a sua família e com todos os seus bens, com todos os seus animais. Só que Deus ele é tão bom, queridos, Deus ele é tão maravilhoso que antes dele destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus ele envia anjos para tirar
Ló e os seus familiares dos arredores daquela cidade. E olha que foi o próprio Ló quem havia escolhido, né, ir para Sodoma e Gomorra. Você sabe que às vezes a gente por falta de sabedoria, né, você sabe que quando a gente é guiado por aquilo que tão somente olhamos, tão somente enxergamos, muitas das vezes fazemos escolhas erradas, né? Muitas das vezes traçamos caminhos errados, que Deus até nem tinha então para nós, né? E por conta disso, muitas das vezes, né, entramos em cada buraco, né? Entramos em cada enrascada nessa vida. Só que através dessa meditação eu percebo o quanto Deus é bom, né? O quanto Deus é maravilhoso. Porque mesmo assim, entrando em cada buraco às vezes que eu e você entramos, né? Você sabe que Deus ele cria uma situação e nos tira daquele buraco em que nós entramos. Por quê? Porque embora Ló ele tivesse escolhido Sodoma e Gomorra, Deus, na tua infinita misericórdia, ele havia enviado 2 anjos para tirar o Ló e todos os seus familiares daquela cidade que estava prestes a ser destruída com fogo e enxofre, que iriam chover do céu para com aquela cidade. Só que nós conhecemos, né? Eu creio que você conhece essa história, né? Que no trajeto daquela caminhada, né, a palavra fala que a mulher de Ló, ela faz o quê? A mulher de Ló, ela olha para trás. E o que acontece? Acontece que no ato de olhar para trás, ela se transforma, ela se converte em uma estátua de sal. Agora, por que isso acontece, irmão Éder? Isso acontece porque antes deles saírem de Sodoma e Gomorra, os anjos de Deus haviam alertado para eles que de forma alguma eles não deveriam olhar para trás, eles não deveriam olhar para Sodoma e Gomorra, porque se eles olhassem, eles seriam castigados, eles seriam punidos por desobedecerem não necessariamente a palavra dos anjos, mas a palavra de Deus. A mulher de Ló, ela olha para trás e ela imediatamente se converte, se transforma em uma estátua de sal. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Agora, o que levou a mulher de Ló a olhar para trás? É exatamente o fato dela ter saído de Sodoma e Gomorra, mas não deixar que Sodoma e Gomorra havia saído de dentro dela. Ela sai de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não sai de dentro dela. Ela sai daquela cidade pecaminosa, mas ela não deixa que aquela cidade pecaminosa venha sair de dentro dela, venha sair do interior dela. Por isso eu quero te dizer isso nessa noite, você que está aí me assistindo aí. Independente da quantidade, saiba que Deus ele está aqui, saiba que Deus ele está aí. E se você está aí é porque você na certa precisa dessa palavra, ou então você conhece alguém que precise desta palavra. Deixa o pecado sair de dentro de você. Deixa aquilo de mal, deixa aquilo de ruim sair de dentro de você. Se for preciso, libera perdão. Se for preciso, abra mão desta mágoa, deste orgulho, desse sentimento que você sabe que no teu íntimo, você sabe que no teu interior te faz mal. Você sabe que é prejudicial a você, é prejudicial à tua vida espiritual, é prejudicial à tua vida familiar. Se você saiu do Egito, vamos deixar que o Egito venha sair de dentro de nós. Se nós saímos do mundo, né, vamos permitir que o mundo também venha sair de dentro de nós. Aleluia, Deus. Vamos prosseguir a nossa leitura. Versículo 12. Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais.
Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. Olha que coisa tremenda, que coisa forte, né? Você vê que o povo estava murmurando, né? Você vê que o povo em pleno deserto estava reclamando. E agora Deus ele dá um direcionamento. Deus ele dá uma orientação para esse povo. E esse direcionamento, esta orientação é exatamente o versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. Por que Deus fala para o povo marchar? Por que Deus fala para o povo avançar? Por que Deus fala para o povo caminhar? Exatamente porque o povo está sendo perseguido por Faraó, por seus exércitos, pelos 600 carros escolhidos. Saiba então que muitas das vezes Deus ele permite situações de perseguição exatamente para que eu e você venhamos marchar. Às vezes Deus permite você ser perseguido por algum problema, por alguma adversidade, por alguma situação, exatamente para que você possa marchar, para que você possa sair do acomodismo, para que eu possa sair da minha zona de conforto. Deus ele está dizendo que ele permite muitas das vezes sermos perseguidos por situações, por problemas, por adversidades, justamente para que venhamos marchar na oração, marchar em relação a irmos à casa de Deus, marcharmos em relação àquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que se Deus ele não permite a perseguição, ela não marcha. Tem pessoas que Deus não permitir a perseguição, ela não sai da onde está, ela não sai da zona de conforto, ela não sai do acomodismo. Por isso Deus está permitindo determinadas perseguições, justamente para que venhamos marchar, para que venhamos prosseguir na nossa vida cristã como servos do Senhor. Versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Que coisa forte isso daqui, né? Agora versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. O que nós podemos aprender? O que nós podemos absorver? O que nós podemos extrair para a nossa vida? O que você pode aprender com esses versículos que eu estou lendo, que eu estou trazendo até você que está aí me ouvindo, me assistindo? Que se Moisés ele não estende o mar também não se abre. Se Pedro ele não desce do barco, ele não anda por sobre as águas. Se Naamã ele não dá os 7 mergulhos no Rio Jordão, sugeridos pelo profeta Eliseu, ele também não é curado daquela lepra que havia em seu corpo. Mas depois que Moisés estendeu a mão, o mar se abriu para os filhos de Israel atravessarem terra seca. Depois que Pedro desceu do barco, a palavra fala que ele caminhou por sobre as águas do mar. E depois que Naamã, mesmo sem querer, né, ele deu aqueles 7 mergulhos no Rio Jordão, a palavra fala que a carne de Naamã, que antes era leprosa, né, era enferma em consequência da lepra, agora a carne de Naamã torna-se como carne de uma criança. Mas por que essas coisas aconteceram? Essas coisas aconteceram porque antes esses homens haviam tomado uma atitude. Deus está falando de atitude para mim. Deus está falando de atitude para você.
Deus está dizendo para você do outro lado que tem certas coisas, tem certos acontecimentos, tem certas provisões que só vão chegar até você no ato de você tomar uma atitude diante de Deus, diante da presença de Deus. Quando Moisés tomou a atitude de abrir o mar se abriu para o povo passar. Quando Pedro tomou a atitude de andar por sobre as águas, ele andou por sobre as águas. Quando Naamã tomou a atitude de mergulhar nas águas do rio Jordão, ele foi curado daquela lepra. Tem determinadas situações, tem determinados acontecimentos, tem determinadas bênçãos, conquistas, vitórias que nós só vamos viver, que nós só vamos usufruir se nós tomarmos o quê? Uma atitude. Você sabe a atitude que você precisa tomar. Por quê? Porque eu sei a atitude que eu preciso tomar. E se nós tomarmos a atitude que nós sabemos exatamente a qual que devemos tomar, então se prepare para viver o milagre de Deus na tua vida. Se você tomar a atitude de fé, de ousadia, então se prepare para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Se você tomar essa atitude que você sabe qual atitude é, se prepare para viver aquilo que Deus ele tem para você. Se prepare para viver uma fase extraordinária na tua vida. Porque antes de eu viver determinadas bênçãos, antes de eu viver o sobrenatural de Deus na minha vida, primeiro eu tenho que tomar uma atitude de fé, uma atitude de ousadia diante da palavra de Deus, diante da presença do Senhor. Você acha que 4 homens leprosos teriam chance diante de um exército de homens fortes, homens preparados, homens armados? A palavra fala lá no livro de 2 Reis, não lembro muito bem o capítulo, mas a palavra fala que a cidade de Samaria, capital de Israel naquela época, olha só isso daí, ela estava cercada por um grande exército de inimigos, os sírios. E por conta desse cerco, a palavra fala que os samaritanos, eles estavam morrendo de fome, eles estavam morrendo à míngua. Por quê? Porque já não havia mais comida na cidade de Samaria. A palavra fala que o povo para comer, para se alimentar, o povo comia cabeça de jumento, o povo vendia esterco de pombo como alimento. Por quê? Porque já não havia mais alimento, mais comida, não havia carne, não havia leite para aquele povo comer. Em consequência dos inimigos que cercavam a cidade de Samaria. Só que a palavra fala, é muito forte isso. Você que está aí do outro lado, presta atenção nisso daí, que isso vai trazer edificação para a tua vida. A palavra fala que 4 homens leprosos, eles estavam não dentro de Samaria, mas fora de Samaria. Por quê? Porque naquela época, os leprosos, eles não poderiam viver em sociedade, eles não poderiam viver dentro do povo, mas eles eram obrigados a serem colocados para o lado de fora. Só que eles tomaram uma atitude tão ousada. E qual foi essa atitude? Essa atitude foi exatamente de ir no arraial dos sírios, no arraial dos inimigos que cercavam Israel, que cercavam a cidade de Samaria. E a palavra fala que quando esses 4 leprosos, eles vão caminhando, eles vão se aproximando do exército da Síria, a palavra fala que lá do céu, Deus ele vê, Deus ele contempla, e ele cria um barulho, ele faz um barulho tão grande, que os inimigos, que os sírios, eles passam a acreditar que aquele barulho era o aproximar de um grande exército que estava indo de encontro deles, e por conta disso a palavra fala que eles, desesperados, eles fogem para salvarem a sua vida, achando que um grande exército estava se aproximando deles. E durante aquela fuga desesperada, a palavra fala que os sírios, eles deixam para trás toda a comida, ouro, dinheiro,
prata, pedras preciosas. E quando aqueles leprosos eles chegam até o arraial dos Círios, a palavra fala que ele encontra o arraial vazio, não havia ninguém. E a palavra fala que eles depois voltam para Samaria e eles avisam os samaritanos que não havia ninguém no arraial. E aquela cidade, né, que estava morrendo à míngua, que estava morrendo de tanta fome, a palavra fala que agora eles estão diante de uma grande fartura, diante de uma grande prosperidade. Mas isso aconteceu por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles foram homens de atitude, aqueles 4 leprosos. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você que se nós tomarmos atitude, se você procurar ser uma mulher de atitude, se você procurar ser um homem de atitude, Deus ele vai colocar, ainda que seja inimigos, ainda que seja adversários, mas ele vai colocar em fuga os teus inimigos, os teus adversários. Por isso, seja uma pessoa de atitude, tenha ousadia, tenha coragem em não fugir dos adversários, dos inimigos, mas exatamente a atitude de enfrentar os adversários e os inimigos da tua vida. Aleluia, Deus. Vamos concluir a mensagem já já, mas antes eu quero trazer algo ao teu coração. Aleluias, Deus. Vamos ver aqui. No versículo 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavalarinos até ao meio do mar. Versículo 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Você vê que a perseguição, né, de Faraó para com os hebreus, para com o povo de Israel, essa perseguição ela durou até ao meio, até a metade do mar. Por quê? Porque foi na metade do mar que Deus ele fechou o mar e os perseguidores morreram. E os perseguidores, ou seja, os egípcios, eles pereceram exatamente ao meio do mar. Na metade do mar vermelho, Deus ele deu um basta naquela perseguição. Por que foi exatamente até a metade do mar, irmão Éder? Porque a metade do mar foi o limite traçado por Deus para a duração daquela perseguição. É como se Deus ele estivesse dizendo que a perseguição iria durar somente até a metade do mar. E da metade do mar o povo não iria continuar perseguindo, mas seria na metade do mar que Deus iria providenciar livramento para aquele povo que até então estava sendo perseguido. Deus ele está dizendo para mim, Deus ele está dizendo para você que ainda que você possa estar sendo perseguido, que ainda que você possa estar vivendo uma perseguição dentro do teu lar, da tua família, no teu trabalho, ainda que você possa estar sendo perseguido por algum problema, por algum espírito maligno, por alguma situação adversa em tua vida, saiba que esta perseguição ela tem o limite, e quando esta perseguição chegar até este limite traçado, até este limite estabelecido na tua vida, saiba que Deus ele vai dar um basta, ele vai se levantar, dando um fim, dando um término para esta tua perseguição, porque foi assim que aconteceu com o povo de Deus, com o povo hebreu, com o povo de Israel. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar, foi o mesmo Deus que fechou o mar, acabando, exterminando os perseguidores do povo de Israel.
O Deus que eu e você servimos, Ele é poderoso para abrir esse mar que quem sabe tem servido de obstáculo para você crescer, para você vencer, para você progredir, para você marchar. Mas o mesmo Deus que Ele abre o mar para mim e para você passarmos, para mim e para você atravessarmos, Ele também fecha o mar com os nossos perseguidores dentro deste mar. Porque esse é o Deus que eu e você servimos, este é o Deus que eu e você adoramos. Ele abre o mar para nós passarmos, mas Ele fecha o mar com os nossos perseguidores dentro deste mar. Aleluia! Glória a Deus! E você percebe que o povo, eles atravessaram, né, o mar não com a terra úmida, não com a terra barrenta, não com a terra molhada, mas eles atravessaram aquele mar com a terra seca, com a terra enxuta. Até porque não teria condição alguma, né, se o povo fosse atravessar com a terra barrenta, né, com a terra úmida, com a terra em um grande lamaçal. Não teria condição alguma, né? Mas o que eu aprendo através dessa meditação? Eu aprendo que Deus, Ele facilitou para que aquele povo pudesse atravessar aquele mar. Deus, Ele tem poder para facilitar para que você possa atravessar esse mar. Deus, Ele tem poder para facilitar para que você possa atravessar esse teu trajeto. Deus, Ele pode facilitar a tua caminhada para que você possa chegar com mais facilidade até o lugar aonde Deus, Ele tem preparado, até o lugar aonde Deus, Ele tem escolhido para a tua vida. Inclusive no livro de Provérbios, né, capítulo 3, está escrito que se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Quer dizer, Ele vai facilitar a nossa caminhada. O que é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos? É saber que Deus, Ele está comigo, é saber que Deus, Ele está contigo, tanto no jardim como principalmente no deserto. Saiba que Deus, Ele jamais te abandona. Às vezes passamos desertos, né, situações onde aparentemente é como se Deus tivesse nos abandonado, né, como se Deus tivesse esquecido de mim ou de você, mas Deus, Ele jamais te abandona. E Deus, Ele jamais esquecerá de ti. O povo atravessou o Mar Vermelho e cantou o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória depois que atravessar esse mar que possa ter se projetado diante da tua vida, porque Deus, Ele é fiel. Então foram essas palavras que Deus, Ele havia colocado até a tábua do meu coração. Esta mensagem que fazia o meu coração arder, sabe? Eu espero que Deus, Ele tenha falado de uma forma tremenda, de uma forma poderosa com você. Eu quero te agradecer também, né? Você que dedicou o teu tempo, né? Você que teve esta paciência, né? Para ouvir não necessariamente a minha voz, né? Mas a voz de nosso Deus, por intermédio do irmão Éder. Que Deus, Ele possa abençoar a tua casa, a tua família. Que Deus, Ele possa abençoar você. E se você sentir de Deus para estar compartilhando esta live com os teus amigos, com os seus grupos, né, no Facebook, você possa estar compartilhando para que Deus, Ele possa estar falando com os demais, assim como eu creio que Ele falou contigo. Que Deus abençoe você, que você tenha um final de semana, né? Que você tenha um domingo abençoado, você e a tua família. Eu profetizo na tua casa, em nome de Jesus. Boa noite e Deus te abençoe. Amém.